Começando mais um Responde as perguntas que vocês me mandaram no dia 30 de novembro, quinta-feira, tanto aqui na nossa área de membros do canal do YouTube, quanto no nosso Instagram. Mas antes de respondê-las, e eu já deixo como sempre o meu muito obrigado, foram várias, eu queria fazer um convite para vocês se tornarem membros aqui do canal no YouTube, especialmente agora para aqueles que têm iPhone e usam o aplicativo do YouTube. A gente já pode se tornar membro diretamente aqui pelo aplicativo, já tem o botão aqui de Join ou se tornar membro, então é muito fácil. E para quem não conhece, na nossa área de membros a gente tem, além das tradicionais transmissões ao vivo de toda quarta-feira, às 19 horas, onde a gente traz um assunto novo sobre mercado, economia, história financeira, inclusive interagindo com vocês e respondendo as perguntas ao vivo, a gente também tem todos os nossos vídeos anteriores, então todo o acervo está lá. Então aqui na página do canal temos os conteúdos, aí a área exclusiva para membros Follow the Money, todos os conteúdos passados. Aí temos conteúdos do canal e também aqui na área de membros, comunidade, a gente todos os dias publica pelo menos um resumo das principais notícias do dia anterior e com alguns dados de mercado e outras notícias importantes também. Então, além dos vídeos, você também tem acesso a perguntas, acompanhamento do noticiário, alguns gráficos também inéditos e com isso a gente pode seguir interagindo aqui pela área de membros. Então, se você não é membro, torne-se membro, é apenas uma mensalidade que você pode também cancelar a qualquer momento. Então, minha sugestão, um pedido, faça um teste, experimente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Então, feito este recado, vamos aqui às perguntas. E a primeira, que chegou aqui na área de membros, do Marcos, sobre o seguinte: poderia comentar sobre a possível entrada do Brasil na OPEP+. Para quem não sabe, OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E OPEP+, é um grupo que, além da OPEP, também chama outros membros que não são membros efetivos como os fundadores, os que entraram depois, mas são membros que muitas vezes participam das reuniões e alguns deles também, dependendo da forma como a associação for feita, também precisa aderir às decisões do grupo deste cartel. Por exemplo, a Rússia faz parte de OPEP+, não faz parte de OPEP, mas está sempre nas reuniões e costuma, sim, aderir às decisões do cartel. Bom, o Brasil recebeu, de fato, esse convite para já participar a partir de janeiro do ano que vem. Agora não temos ainda detalhes sobre esse convite, então é preciso esperar quais seriam as obrigações do Brasil fazendo parte deste grupo e que, honestamente, aí qual é a minha avaliação? Caso o Brasil tenha que obedecer todos os acordos, as diretrizes, por exemplo, redução de fornecimento de petróleo, corte de produção, entre outras exigências, eu não vejo com bons olhos. Se o Brasil já é um país com muito dirigismo e intervencionismo, especialmente no setor de petróleo historicamente. Isso agora seria mais uma intervenção, agora externa, de uma entidade supranacional e que poderia até impedir o crescimento e a viabilidade econômica de várias empresas brasileiras que estão aqui atuando e que têm ótimas perspectivas. Empresas, muitas das quais, que estão listadas na Bovespa. Então, eu entendo que poderia ser um tiro no pé e para o nosso mercado, que sim é promissor, especialmente para as empresas privadas, não seria nada bom. A maior parte dos países que estão na OPEP são países com ou autocracias, ou monarquias, sheiks, emirs, enfim, é Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, é Catar, é Bahrein, é Kuwait, Irã, Iraque. Então não há um livre mercado de verdade, especialmente nesse setor, porque as empresas, via de regra, nesses países são do Estado e boa parte da receita do governo vem do setor petrolífero. Então é bem diferente. Nós não temos o mesmo regime e traria consequências, na minha avaliação, negativas para o setor de petróleo no Brasil. Não vejo com bons olhos, mas aguardar se o convite será aceito e quais são os detalhes. Bom, aqui do Wolf. Bom dia, Fernando. Você considera que há uma boa chance de o Brasil entrar em recessão se as contas públicas explodirem?
Não há uma correlação direta entre a fase do ciclo e as contas públicas em si. Sem dúvida que um déficit mais elevado é um fator inflacionário, vai levar a um endividamento maior, pode inclusive levar à inflação e o Banco Central tendo que elevar a taxa de juros ou manter ela no patamar mais elevado por mais tempo. E isso pode impactar no ciclo econômico. Mas a causalidade e o transcurso do tempo assim, entre o déficit, o endividamento, a inflação, a alta de juros, não é uma relação mecânica e imediata. Então, nem sempre uma deterioração nas contas públicas por si só vai gerar uma recessão. Mas claro que não é um fator positivo para a saúde macroeconômica do país. Aqui do Robson. Considerando uma carteira previdenciária, por que você não gosta de títulos públicos brasileiros, mesmo vinculado ao IPCA longos 2045? Não é incomum termos oportunidade de comprar pagando IPCA mais 6%? Com essa taxa, vale correr o risco em renda variável? Bom, o pessoal que gosta mais de renda variável responderia essa pergunta dizendo que com renda variável o seu upside é ilimitado. Escolhendo boas empresas, bons setores, a ação pode subir N vezes, multiplicar o seu capital, o que não acontece com um tesouro IPCA, que sim dá uma boa rentabilidade travada no longo prazo, agora com os riscos da moeda brasileira. Então é um IPCA mais 6% em reais, não é moeda forte, não é em dólares. E eu não gosto de títulos tão longos pela volatilidade que eles trazem para a carteira e porque eu prefiro ter a opcionalidade. Com um título tão longo, se em algum momento eu quiser me desfazer do título, por qualquer razão que seja, eu fico mais tranquilo que eu não vou estar preocupado se na marcação ao mercado o título se depreciou muito ou não. Então é uma avaliação de cada um. Claro que nesse momento, IPCA mais 6%, em que os juros reais estão... não é que está 6% agora, mas enfim, há oportunidades que já aconteceram nesse nível nos últimos meses. É uma taxa bem elevada. Imaginar que vá de 6% para 7%, 8%, o que depreciaria o título, o preço, o valor presente do título, é um cenário mais improvável, precisaria piorar muita coisa na nossa economia. Então, digamos que na relação risco-retorno, nesse momento está mais favorável para entrar nesse tipo de título. Ainda assim, eu prefiro, aí é questão de perfil, eu prefiro encurtar o vencimento do que ficar travado até 2045. E mais, precisa ter a parte em dólares. Então, o que é melhor? Um IPCA mais 6% em reais ou talvez algo em dólares rendendo 5, 6, 7% e que há oportunidades assim hoje no mercado de crédito americano. É uma conta que cada um precisa fazer. Aqui do Maurício. Bom dia, Fernando. O grande Warren Buffett está com caixa de 157 bilhões, segundo alguns artigos divulgados. Você diria que também sente que virá ainda algum tipo de recessão para assim poder ir às compras? E claro, descanse em paz, Charlie Munger, que rest in peace. Pois é, o Charlie Munger faleceu nessa semana, quase 100 anos, e estava com 99 anos. Para mim, é um dos grandes, se não entre os 5 maiores investidores da história do planeta, sem dúvida alguma, ele, Warren Buffett. Aprendi já muito com ele e já dei muita risada com as frases e as suas críticas, muitas vezes sumárias sobre vários assuntos, inclusive sobre o Bitcoin. Para mim, ele é dos que tinha as falas mais engraçadas sobre o Bitcoin. Ele dizia que o Bitcoin era veneno de rato. E aí, quando o Bitcoin subiu de preço, ou duplicou de preço, ele dizia que era veneno de rato ao quadrado. Mas, enfim, sobre a pergunta em si, é verdade que a Berkshire Hathaway tem um caixa bem elevado, mas isso não significa que eles estejam fora do mercado. Eles estão sempre muito investidos em ações que estão listadas na bolsa e também no mercado privado, participações que eles compram de empresas. E eles continuam investidos no seu capital. Agora, como Warren Buffett historicamente diz, se não há oportunidades ou boas empresas, bons negócios a preços atraentes, ele não vai às compras. Ele espera, fica sentado. E hoje, ficar sentado num caixa rendendo 5% ao ano, tá tranquilo.
tá ótimo. Então, na visão do Warren Buffett, ele não vai movimentar esse dinheiro e alocá-lo enquanto não enxergar boas oportunidades. Ele não faz previsão de timing, ele não sabe se vai ter ou não uma recessão. Se acontecer, se vier uma correção forte e aparecer oportunidades, aí sim ele tem caixa e eles irão às compras. Aqui Boa pergunta, ó. Polêmica importante, do Vitor. Quais os impactos econômicos do Dino no STF? E aqui tem outras também sobre esta decisão do STF de que a imprensa pode ser, inclusive, responsabilizada por falas de entrevistados, jornal, TV, rádio, etc. Primeiro, a pergunta sobre o Dino. O que vocês esperavam? Assim, para mim não é nenhuma surpresa. Vejam já a composição do STF, tivemos o advogado do Lula, o Zanin, que foi indicado, passou na sabatina, já faz parte da corte. Agora Flávio Dino. Vocês já estão cansados de saber que esse é e seguirá sendo o projeto de Lula e do PT, aparelhando todas as instituições, inclusive a Suprema Corte, com gente que é aliada ao seu projeto de poder. E agora não é diferente. Será que o Flávio Dino vai passar na sabatina do Senado? Olha, eu acho difícil que não passe. Então, e aí quais são os impactos econômicos disso? Eu diria que no conjunto da obra é a insegurança jurídica no Brasil. Isso vai perpetuando esta cultura de insegurança jurídica, especialmente nos últimos anos, em que vimos um maior ativismo do judiciário entrando nos mais variados temas que, pela avaliação de vários juristas que eu tenho acompanhado nos últimos anos, o STF não deveria se intrometer. Então, é mais insegurança jurídica, não traz nenhum efeito econômico de curtíssimo prazo, mas longo prazo, é a perpetuação da insegurança jurídica no Brasil, sem dúvida. E aí, com relação à imprensa, bom, é a caixa de Pandora e que, infelizmente, a gente viu muitos dos opositores do Bolsonaro, pessoal mais à esquerda, centro-esquerda, ou contra a direita, contra conservadores, enfim, aplaudindo nos últimos anos todas as medidas que, novamente, pela avaliação de vários juristas e analistas políticos, estavam indo ou afrontavam a liberdade de expressão no Brasil. Desde o inquérito das fake news, que para muita gente ele é claramente ilegal, e isso está dando amplos poderes para o STF. Então a gente está vendo que essas afrontas ou os excessos e esse poder cada vez maior do STF interferindo em tantos assuntos, especialmente nesses que tangem a liberdade de expressão, que era uma tendência que vinha já se desenrolando nos últimos anos e que isso, em algum momento, acabaria impactando e se voltando justamente contra aqueles que aplaudiram essas medidas, que defendiam, que incentivavam esse tipo de postura pela Suprema Corte. E é exatamente isso que está acontecendo agora, neste momento. O alerta, o risco, está se tornando realidade. E eu vou colocar aqui um tweet da jornalista Vera Magalhães, de um artigo que ela escreveu no jornal O Globo, o artigo com o título Liberdade de Imprensa em Xeque. Ela diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está na berlinda. O apoio evidenciado em pesquisas a medidas que visem a reduzir o poder da Corte, como a recentemente aprovada pelo Senado, mostra que, com ou sem razão, grande parcela da sociedade assiste com desconfiança ao protagonismo cada vez maior dos magistrados na decisão de grandes temas nacionais. Os ministros se sentem injustiçados, dado o papel que tiveram ao assegurar direitos fundamentais na pandemia e a preservação do tecido institucional e da própria democracia diante dos avanços autoritários do governo de Jair Bolsonaro. E ela, de fato, defendeu boa parte dessas medidas da Suprema Corte. E aí no artigo ela também escreve o seguinte, abre aspas: a Corte, numa decisão confusa, altamente remendada por várias mãos, que ainda terá de ser ajeitada no acórdão pelo ministro Edson Fachin, tratou de jogar um manto de incerteza sobre a mesma liberdade de imprensa ao dizer que veículos podem ser corresponsabilizados
por crimes atribuídos a terceiros por entrevistados, desde que se comprove dolo e em outras circunstâncias, todas passíveis de interpretação por parte dos próprios juízes. Então vejam o enorme perigo dessa decisão e por isso ela também está aqui preocupada e escandalizada. Alguns até com viés mais de esquerda socialista escreveram que nem na ditadura tentaram coisa parecida. E isso, pessoas que apoiaram as medidas do STF. Então, qual é o risco? Imaginem em entrevistas ao vivo, vai entrevistar alguém da oposição, alguém mais polêmico, qualquer coisa que o entrevistado falar, e ninguém pode prever o que será falado numa entrevista ao vivo, por exemplo, vale para a TV, vale para a rádio. Aí o veículo, a empresa pode ser responsabilizada pelo que o sujeito está dizendo. Então, abre uma brecha e um espaço tão grande para interpretação e subjetividade que, no fim das contas, vai inviabilizar o livre exercício da imprensa e da liberdade de expressão. Essa é a verdade. Então, mas os alertas foram feitos por muitas pessoas. A caixa de Pandora foi aberta, agora estamos vendo isso acontecer. E esse é o risco. Então, complicado demais. Mas seguimos aqui. A próxima pergunta do Gui Borges. Urge, você também considera todo imposto um roubo? Não haveria um mínimo necessário? Valeu. Eu já fiz vídeo sobre isso, já dei resposta sobre isso, e o imposto não é voluntário, ele não é uma contribuição, ele, portanto, ele é uma obrigação, é um imposto, como o próprio nome já diz. E há uma própria interpretação da Receita Federal, já falei nisso no outro vídeo, de que o imposto é o equivalente moral a roubo. Ah, bom, então o imposto de 1% é equivalente moral a roubo, ou precisa ser um imposto de 10% ou de 30%? Bom, aí é uma questão de grau. Então, tipo, roubar um celular ou roubar uma casa ou um banco, o que é roubo, o que não é roubo? Se a definição moral é equivalente a roubo, bom, aí deixo que você responda. Aqui do Diogo. Dica para quem tem até 300 mil de investimento e busca aumentar a renda passiva. Obrigado. A dica é conversar com os assessores da Liberta Investimentos, porque esse é justamente o tipo de pergunta que não tem como a gente dar uma resposta genérica. Ah, faça isso, faça... Não. Converse com o assessor, aí você vai entender o seu perfil, sua necessidade, objetivos, o patrimônio, renda, e consegue tomar uma decisão muito mais bem embasada e de acordo com a sua necessidade. Aqui da Bruneca. O que achou da taxação dos fundos exclusivos e offshores? Bom, não teve nenhuma novidade do que já tinha sido aprovado, agora foi a aprovação final e vai para a sanção do presidente. A parte pior é justamente que agora inclui cotas nos investimentos no exterior. E a tributação até ficou menos pior do que tinham aventado, vai ser os 15%, mas é preciso recolher imposto todo ano. Então isso, sem dúvida, que é ruim. Poderia ter sido ainda pior, mas o que passou é menos ruim do que originalmente tinham proposto. Mas, assim, é a necessidade do governo de arrecadar mais, então essas são as medidas que serão tentadas, algumas vão passar, outras talvez não, mas é a ânsia arrecadatória dessa administração. Por sinal, a gente fez 2 entrevistas muito bacanas com um advogado especialista no assunto, o Frederico Hilzendegger, do Souto Correia Advogados, para os membros do canal. Então, se você não é membro, quer saber mais, vou colocar depois aqui a thumb deste vídeo, essa entrevista ficou muito bacana. Aqui pergunta do Silvio. Me parece que está menos motivado com o Bitcoin. Alguma razão, caso seja fato? Ótima pergunta e, primeiro, não estou menos motivado com o Bitcoin, com a tecnologia, o seu potencial de forma alguma. Eu sempre digo, sigo tão ou mais entusiasta quanto eu era lá em 2013 ou 2017, quando eu digo que eu realmente entendi como a tecnologia funcionava. Mas é fato que não é mais um tema principal aqui do canal, até eu diria que é bem secundário diante de todos os assuntos que a gente traz aqui. Mas o que me desmotiva para falar mais sobre o assunto são, eu diria, 2 questões bem específicas. A primeira é como, infelizmente, é um setor que atrai picareta, pilantra, é uma praga. Isso vale para o Brasil e vale lá fora também.
acabou de ver o caso, o julgamento do FTX, né? Que foi o Sam Bankman-Fried, o cara que faliu basicamente um esquema Ponzi. E isso é ruim porque um cai e já surge outros. Assim, é realmente uma verdadeira praga e isso desmotiva porque joga contra o setor como um todo, especialmente aquelas pessoas que estão trabalhando honestamente para fazer a tecnologia, essa revolução prosperar para o bem da humanidade. E aí vem esse pessoal e isso é ruim e desmotiva pra caramba. Outra coisa que desmotiva falar sobre o assunto e até assim, entrar em debates, engajar quem gosta de discutir sobre o tema, os próprios caras que estão no Twitter, assim, tem muita gente chata demais e que acaba levando a coisa para quase assim, um nível de seita com dogmatismos e com o que eu digo que para mim é muito ruim, um ar de superioridade moral e muitas vezes uma agressividade que afasta muita gente. E isso, sem dúvida, que me afasta também. Não tenho paciência para interagir com gente que acaba utilizando os chavões mais ridículos, superficiais, e aí do tipo, se você investe em ações de empresas ou em renda fixa, empresta dinheiro para empresas, você está investido no legacy e está financiando o mal da humanidade, assim, pelo amor de Deus. Então, isso é apenas um pequeno exemplo. Então, essas duas coisas desmotivam para falar e engajar mais a comunidade no assunto Bitcoin. Mas sigo tão entusiasta quanto antes. Aqui do Pedro. Se pudesse decidir em qual forma de geração de energia você faria o Brasil focar em investimentos? Aquelas que fazem sentido econômico e para o meio ambiente. Assim, tão simples quanto isso. E claro que, para mim, uma das principais é a energia nuclear. Então, de que forma a gente conseguiria fomentar essa indústria no Brasil? E aí, claro, precisa passar por lei, regulação, precisaria um marco legal para isso, mas o mundo vai cedo ou tarde reconhecer que é uma fonte de geração energética importantíssima, especialmente, sobretudo, para combater a mudança climática. E aqui me traz a próxima pergunta aqui do Rafael. Você não acredita em mudança climática ou só não gosta das atuais soluções que temos? Esse também foi o assunto do Follow the Money dessa semana, falando sobre a Alemanha e como isso está trazendo um fardo fiscal e político na Europa em especial. Vale a pena assistir. Mas enfim, não é... Primeiro, acredito em mudança climática. Assim, o planeta está mais quente. Por várias medições que nós temos, sim, isso está acontecendo. Uma das razões, não é a única, é também a maior concentração de gases de estufa na atmosfera. E uma das razões para a maior concentração de gases de estufa é a atividade humana poluidora, em queima de combustíveis fósseis, enfim, isso a gente está cansado de saber. Mas é um tema extremamente complexo. O que me inquieta, assim, me deixa desgostoso com o debate da mudança climática é que aqueles que são mais radicais, eu digo mais alarmistas, que repelem qualquer debate sobre o assunto, discussão, e merece ser debatido e entendido cada vez melhor, e também aqueles alarmistas que defendem as teses mais absurdas de que a humanidade corre risco de extinção pela mudança climática. Isso é uma falácia. Então, isso sim eu rechaço. E aí rechaço mais ainda as várias soluções, porque ou elas são insuficientes para de fato combater a mudança climática, ou elas trazem consequências negativas e imediatas para a humanidade que podem ser, inclusive, muito piores do que os próprios efeitos potenciais da mudança climática. E muitas dessas são, eu digo, um voto para a pobreza, um convite ao empobrecimento da população, para desinvestir em tudo. É quase, bom, vamos voltar para a Idade da Pedra e vamos forçar a morte de milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas para acabar com o problema populacional do mundo, que é isso também que está causando a mudança climática. Então a gente quer defender o ambiente, mas esquece da humanidade. Então eu vejo que há muitas vezes um
uma falta de análise completa de todas as soluções e suas consequências para a humanidade e, de fato, para o combate efetivo da mudança climática. Mas é um assunto complexo. Aqui, vamos lá, perguntas do Nate Lucas. O que achou da proposta do governador do Amazonas de cobrar a Amazon? Pois é, essa... Eu até agora, eu tô meio incrédulo em acreditar que foi realmente uma fala verdadeira. Será que não teve nada de ironia, de sarcasmo pelo governador? Porque, para quem não viu, ele disse que a Amazon deveria pagar o estado do Amazonas royalties pelo uso do nome. É tão absurdo, ridículo, que eu tenho dúvidas de acreditar que ele falou isso sério. Mas se falou isso sério, não duvido. Brasil. Aqui do Marcel Maia. Elon Musk acaba perdendo a credibilidade com essas reações malucas? Concorda? Pois bem, seu Elon Musk, até separei esse aqui para colocar, porque ele teve agora no evento do New York Times chamado Deal Book Summit, e ele participou de uma entrevista de 1h30. Eu assisti a entrevista inteira, foi com o jornalista Andrew Ross Sorkin, excelente. Mas o que a gente pode falar do Musk antes de mostrar o trecho que polemizou bastante? Ele é uma figura um pouco enigmática, difícil de avaliar, difícil de julgar. Ele, na sua própria forma de comunicação, é difícil de compreendê-lo, de seguir a linha de raciocínio. Ele admitiu há alguns anos, confessou que ele tem algum nível da síndrome de Asperger, então é algum grau de autismo, embora pareça leve. Talvez isso explique um pouco da postura dele e como ele se expressa, mas ele tem algumas questões assim que eu concordo. Algumas pautas que ele defende, eu concordo. Liberdade de expressão, que ele parece realmente defender e parece estar fazendo isso na plataforma X, eu estou de acordo. A ser contra a agenda woke, que é toda essa agenda do politicamente incorreto, eu concordo com ele. Mas, claro, ele tem algumas outras questões polêmicas. Bom, os tweets mais antigos, as inverdades, os exageros, muitas vezes violações de leis de regulação americana que ele praticou nos últimos anos com a Tesla. Enfim, são vários casos e que, em muitos, para mim, beira a picaretagem, sim. Por outro lado, ele também é visionário, é pioneiro, não dá para tirar o mérito dele com a Tesla, é a montadora que mais vende carro elétrico do planeta, quase quebrou em 2018, sim, mas não quebrou e agora está aí, a empresa está de pé, vendendo carros, agora está entregando o Cybertruck, isso merece outro vídeo, mas enfim, então eu tenho um sentimento ambivalente com relação ao seu Elon Musk. E aí, nesta entrevista, ele falou o seguinte, eu vou colocar aqui o trecho, e aí depois eu até vou pausando aqui, é bem curtinho, mas vamos lá, aqui, ó. Diz o seguinte, vamos lá. There was all of the criticism, there was advertisers leaving, we talked to Bob Iger today. Então, teve todo o criticismo, todas as críticas, nós falamos com alguns anunciantes, a gente falou com o Bob Iger, que é o CEO da Disney, e dele falou, eu espero que eles parem, I hope they stop, espero que eles parem. You hope... Don't advertise. You don't want them to advertise? No. Não, daí o Musk falou, não, eu não quero que eles anunciem, não anunciem. Deu o repórter, você não quer que eles anunciem? Não anunciem mais. O que você quer dizer com isso? What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. Se alguém quer me chantagear com dinheiro, me chantagear com anúncios, vá se for. But go yourself. Vá se for. Is that clear? Tá claro? I hope it is. Espero que seja claro. Hey, Bob. If you're in the E aí, audience. Bob? well, Já let me que você ask está you then. no público. That's how I feel. Então é assim que eu me sinto. Então essa foi a fala do seu Elon Musk. E aí a pergunta, né? Será que ele não perde a credibilidade com esse tipo de fala e de postura? Eu acho que perde.
e aí que entra a minha avaliação pessoal. Eu não concordo com esse tipo de se comunicar com as pessoas. Eu não fui criado assim, eu não ensino meus filhos assim, eu não me comporto assim em público, no trabalho, e não acho que é correto falar dessa maneira. E seja tweetando, seja falando, seja numa entrevista como essa. Ele pode até concorda com ele nessa forma e dizer, quer saber, ó, não anunciem, não quero seu dinheiro, quer me chantagear, então dane-se, não me chantageia. Mas aí quando ele fala dessa maneira, que é uma forma grosseira, mal educada, isso causa um ruído na maior parte das pessoas que esquecem o restante do que foi falado, do conteúdo, e acabam descreditando tudo o que mais ele fala. Então, ele acaba assim entrando em descrédito por essas formas. E, enfim, ele não é o único a fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que essas reações, sim, jogam contra ele e contra até as pautas e as ideias que ele defende, e algumas das quais eu concordo. Acho que é isso sobre o seu Elon Musk. Aqui do Geller. O que acha da análise gráfica de modo geral? Válida e produtiva? Sim. E se vocês querem aprender mais sobre isso, grande mestre Stormer, Alexandre Volvax, é quem eu recomendo que vocês sigam, acompanhem nas principais redes sociais. Aqui do Hugo. Considerar minha rescisão como reserva de emergência e assim me arriscar no mercado de ações? Olha, novamente, é uma postura que depende da sua idade, da sua situação familiar, da sua renda possível, do seu patrimônio. Me parece ser arriscado fazer isso. Assim, implicitamente parece que há uma esperança de fazer no mercado de ações uma fonte de renda, operando no mercado, ou então que vai ficar rico rapidamente, se aposentar. Me parece arriscado. Aqui do Jonatas. Por que você tem tanta implicância com o Trump? E por que acha que ele perdeu 2020? Bom, porque ele perdeu 2020 é uma análise mais complexa e precisa de uma análise completa que eu não vou entrar aqui no ponto. Mas para mim o Trump é um pouco do que eu acabei de falar do Elon Musk também. Acho que o Trump teve ótimas políticas, mas em termos de comportamento e a forma como ele se relaciona com a imprensa, com opositores, a forma como ele tuitava, como ele fala, discordo completamente. Pode ter razão, beleza, acaba perdendo a razão pela forma como ele se porta. Aí vai ter gente que vai dizer, isso é frescura sua, tem que ser assim mesmo, tem que ser firme. Eu discordo, não tem como convencer disso. Uma coisa é ser firme, uma coisa é ser fiel aos seus princípios, ideias, defendê-las. Perder a educação, agredir, insultar, não tem a menor necessidade. Se você não for insultado, não tem a menor necessidade. Então, mesmo quando você é insultado, eu também não acho que a maneira é responder com insulto. Acho que é melhor sair por cima, dando um tapa de luva com elegância, do que simplesmente usando os piores palavrões. Mas isso sou eu, tem gente que discorda, então paciência. Aqui da Paty. Privatização da Aerolíneas Argentinas, possíveis efeitos. E aqui até tem outra pergunta sobre aerolíneas, que é uma ideia que o Milei aventou de como privatizar a aerolíneas. Já vou falar sobre isso. Bom, sobre privatizar, os possíveis efeitos seriam excelentes para a empresa, para o setor aéreo da Argentina. É preciso que haja uma liberalização dessa indústria. A aerolínea já foi privatizada, foi reestatizada. O mesmo aconteceu com a YPF, que é a Petrobras da Argentina, que foi privatizada e foi reestatizada. Tomara que ele privatize tudo, mas não apenas privatize, sim liberalize de fato o setor. Ele, eu digo, é o seu Javier Milei. Mas qual é a ideia interessante de privatização de aerolíneas? Isso até quem defendia era o Murray Rothbard como uma alternativa de privatização. Bom, já que há milhares, dezenas de milhares de empregados da estatal, então faz o seguinte, em vez de vender a estatal, simplesmente entrega a estatal para os trabalhadores. Agora, esses trabalhadores serão os donos, os sócios da empresa, e eles mandam e eles definem o rumo da empresa. E pronto, já que a empresa, como diz a Petrobras é nossa, bom, a Aerolíneas é nossa, então tá, tomem Aerolíneas e façam o que quiser dela. Ele aventou essa possibilidade, mas claro
que não é isso que eles querem. Eu vi uma entrevista com um dos sindicalistas da Aerolíneas dizendo que não, eles querem o Estado enfiando dinheiro a fundo perdido para manter uma empresa que é inviável nessa configuração, com esse quadro de funcionários, com os benefícios que tem, e que não tem como competir no mercado, não tem como gerar lucro. A aerolínea só perde dinheiro, é mais um buraco que o governo precisa tapar e gasta emitindo moeda, gerando inflação, roubando do cidadão, do trabalhador. Mas seria interessante ver essa forma de privatização. Não acho que vai acontecer, mas seria interessante. Mas acho que é uma forma muito perspicaz do Milei de ameaçar fazer privatização assim, porque expõe a hipocrisia dos funcionários e de quem trabalha na aerolíneas, porque realmente acaba se comportando como um parasita. Não quer ver o bem da empresa e que ela prospere, simplesmente quer mamar nas tetas do Estado. Então, de lei-se dos pagadores de impostos. Então, seria interessante. Claro que não são todos que pensam assim, mas muitos pensam dessa maneira. Aqui do Maicon. Ordinals no BTC. Acha prejudicial a rede? Taxa subindo, tá um baita debate. Boa. Isso é uma nova forma de usar a rede do Bitcoin, de usar as transações ou de usar frações do Bitcoin, gravando outras informações que nem tem a ver com pagamento em si, com fins monetários ou de transações financeiras, e sim para usar a rede para criação de, por exemplo, NFTs, de colecionáveis digitais que são registrados no blockchain do Bitcoin, na rede do Bitcoin. Só que qual é o problema que isso está ocasionando agora? Está assoberbando a rede, porque há uma enorme demanda, virou um pouco febre neste momento, e quando há uma demanda muito elevada de transações, seja ela por qualquer motivo que for, acaba trazendo um fardo para os mineradores, aumenta o número de transações pendentes de confirmação e acaba criando um backlog, uma carteira de transações pendentes, e para conseguir passar na frente da fila tem que pagar uma tarifa mais elevada. Então o resultado final, as tarifas de transação agora estão bem elevadas. A gente já viu isso acontecer no passado, não é a primeira vez, e para mim faz parte do estresse que a rede precisa passar para se provar no tempo, inclusive para melhorar, inclusive para combater eventuais problemas ou ataques externos. Então, é prejudicial no curto prazo? É. A longo prazo, eu acho que é saudável. É importante que passe por isso, para que os desenvolvedores, a comunidade, as empresas, quem está usando o Bitcoin, concebam as soluções necessárias para contornar e evitar problemas maiores no futuro. É otimizar a rede, diminuir o tamanho das transações, trazer mais privacidade, é uma série de melhorias que são necessárias e elas só serão de fato implementadas e discutidas quando a gente chega nesse momento, como foi lá na Guerra Civil de 2017. Houve situações similares, disparada de tarifa e aí, não, tem que aumentar o tamanho do bloco, e isso traz uma série de outras consequências que eu não vou agora elaborar. Mas eu acho que faz parte, honestamente, acho que faz parte. Curto prazo, ruim, longo prazo, é benéfico. Aqui do Thiago. Seria o Brasil o médio-cristão citado no livro Antifrágil? Muita volatilidade levando ao crescimento? Em parte, sim. Especialmente quando se fala assim de Brasil sentido amplo, né? Vou investir na Bolsa Brasileira, investir em Tesouro Brasileiro. É um médio-cristão, é um rendimento mediano, com volatilidade, com risco enorme. E no longo prazo, especialmente quando a gente fala de preservação de patrimônio, investimentos globais, o Brasil é uma posição tática. Tem hora de entrar e hora de sair. Emergentes tem hora de entrar, tem hora de sair. Bom, se pensar em empresas específicas, fazer a seleção de papéis, stock picking, aí pode ser diferente. Mas Brasil em sentido amplo é mais próximo do médio cristão que o Antifrágil diz. E que, segundo o Taleb, no Antifrágil, médio cristão são aqueles ativos que você deve evitar. Tem pouco a ganhar e pode ter muito a perder. Por exemplo, a Bolsa Brasileira sobe e o dólar a taxa de câmbio sai de menos de 4 e vai para 5. Fogo, né?
Aqui mais 2 perguntas. Do Elian Santos. China quebra em 20 anos? Qual o impacto? Responde minha pergunta, please. Então aqui estamos respondendo. A própria definição de um país quebrar, ela precisa ser bem descrita. O que significa um país quebrar? Na minha ótica, um país quebra quando ele fica incapacitado de transacionar com o restante do planeta, porque não tem mais reservas internacionais e então acabou o seu caixa, para simplificar, um problema macroeconômico, e ele não consegue nem importar insumos básicos. É o que está acontecendo com a Argentina há alguns meses, já aconteceu com Venezuela, Zimbábue, etc. E a moeda do país se desvaloriza ou quase o valor dela desaparece, evapora ou vira poeira. Agora, o caso chinês não é bem isso. É uma economia que se expandiu de forma insustentável, focando em setores como da construção civil, setor imobiliário, fomentada por uma bolha de crédito, e que agora passa por um momento de reajuste. Mas achar que a China vai quebrar em 20 anos, acho que é difícil dizer isso. Mas a China passa, sim, por um grande problema macroeconômico, sim. Aqui uma pergunta do Johnny. Depois que você realizar todos os seus projetos, o que se imagina fazendo quando for idoso? Não tenho ideia, mas eu pretendo, já falei isso aqui, não pretendo me aposentar, pretendo, claro, à medida que a gente vai envelhecendo, ter um ritmo de trabalho menor, para poder ter mais qualidade de vida, aproveitar mais com família, com filhos, espero que netos futuramente. Mas simplesmente parar de trabalhar, eu acho que é muito ruim para a mente e para o corpo, então é importante seguir trabalhando. Alguma atividade produtiva eu seguirei fazendo. Qual é? Não sei. Mas eu queria terminar esse O Responde até lembrando de uma entrevista recente que eu assisti, um podcast do Tim Ferriss com o Edward O. Thorpe, conhecido como Ed Thorpe, um dos padrinhos, se não o pai dos quants, os quantitativos. Ele escreveu o livro A Man for All Markets, Um Homem para Todos os Mercados, como que eu consegui ganhar da banca, do cassino e do mercado. E fantástica entrevista, é de 2022, quando ele estava ainda com 89 anos, hoje ele está com 91 anos. E o que me surpreendeu é a lucidez, o estado de conservação dele, porque ele parece ter 60 anos. Assim, fantástica entrevista, eu vou colocar depois nos links, nos comentários. Então, eu espero seguir cuidando da saúde do corpo para chegar com 90 anos, com a cabeça ainda bem afiada, produzindo e aproveitando com os familiares. Essa entrevista é demais. Foram 2 episódios, eu vou colocar os links aqui. E com isso eu encerro mais um Responde. Espero que tenham lavado as louças. Espero que logo vocês possam comprar um lava-louças para não gastar tempo com isso. E aí sim, correr na esteira, caminhar no parque com a família, etc. E aproveitar melhor o tempo não lavando louças. Acho que é isso. Espero que desfrutem com suas famílias, seus amigos. Um ótimo domingo e voltamos no próximo vídeo. Valeu!